Fala, gente boa, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. Torço, oro para que esteja tudo bem, né? Você a cada dia lutando e vencendo suas batalhas diárias. Eu tenho certeza que o Eterno é com você. Bom, é o seguinte, Vladimir Putin deu uma declaração e ele está objetivamente atacando a um opositor. Há um jogador aí, né, dentro do tabuleiro da geopolítica mundial e se refere ao Ártico. Eu vou explicar tudo para você. Ele deu uma declaração falando para as Forças Armadas, usando um canal de televisão governamental na Rússia, dizendo assim: eu vou arrancar os dentes dos países que ameaçam a Rússia. E ele deu essa declaração em cadeia nacional, ok? Ele está dando um recado diretamente a alguns países. Um país, objetivamente. Eu vou comentar isso com você, tá? Vamos lá, esse vídeo é rápido, objetivo, essa informação é importante para o jogo geopolítico, inclusive de um vídeo que eu fiz aqui com vocês sobre a batalha pelo Ártico. E assistir esse outro vídeo assim que acabar esse aqui, para você ter o contexto do que está acontecendo no Ártico. Porque o Ártico é importante. Como a Rússia e a China estão alinhadas no propósito de dominar novas rotas, né, comerciais marítimas, obviamente. E o Ártico é uma rota importantíssima, além dos recursos existentes ali. A questão é militar, é geoestratégica, ele também está, bom, falando para a sua base, está falando para os militares, para os seus apoiadores, ok, e dando um recado para a comunidade internacional. Olha só que interessante, eu vou colocar para você a matéria aí do Vladimir Putin, como você pode ver, ó, tá no Breitbart. Vladimir Putin jura arrancar os dentes de países que ameaçam a Rússia. E ele diz o seguinte, para você entender o contexto todo, ó, diz assim, ó, todo mundo quer nos morder em algum lugar, ou morder algum de nós. Mas eles, aqueles que vão fazê-lo, devem saber que vamos arrancar seus dentes para que não possam morder. Isso é bastante óbvio, e a chave para isso é o desenvolvimento de nossas forças armadas, disse Putin durante uma reunião virtual televisionada do Conselho de Segurança Nacional da Rússia em 20 de maio agora. Interessante, né? Vou colocar uma outra, que é isso aqui, ó. O Ártico é a região de competição estratégica que chamou a atenção do mundo, disse quem? Antony Blinken. Quem é o Antony Blinken? O Antony Blinken é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Tá? Era o cargo que era ocupado pelo Mike Pompeo, na administração Donald. Lembrou agora? Estou colocando a fotinha dele aí. Bom, essa declaração do Putin, então, você tem que entender que ela está em linha com a declaração do próprio Antony Blinken. Há uma batalha pelo Ártico e pelo Alasca. A Rússia estreou em São Petersburgo um navio quebra-gelo militar, facto inédito em 45 anos, reflexo das ambições do Kremlin no Ártico. O navio Ilya Muromets tem uma força de tração de 6.000 toneladas e mede 85 metros de comprimento. A construção... E agora a coisa se desenrola para o Ártico. E vou explicar a você o seguinte, o que tem no Ártico? Já há um tempo, a China e a Rússia entenderam que para quebrar a hegemonia de rotas comerciais dos Estados Unidos e seus pares aí, tô falando do Reino Unido, tô falando da França, precisava, de algum modo, construir um caminho alternativo. E esse caminho alternativo também passa pelo projeto de poder de Pequim, o projeto de poder da China. Então eles construíram um quebra-gelos gigantesco, tecnologia, a de navegação marítima, que não se via antigamente. Porque para eles, encurtar o caminho de chegar até portos importantes, o Ártico era um caminho, era essencial para isso. Desculpa o erro da redundância aqui. E já há um tempo os Estados Unidos têm se incomodado, tanto que a OTAN tem feito exercícios militares lá em cima, por causa justamente do avanço da Rússia e do... Os países com interesses estratégicos sobre aquela que é considerada a última fronteira, o Ártico, reúnem-se em Reykjavik, na Islândia, com vários temas na agenda, em especial a expansão russa. Será a oportunidade para uma primeira reunião bilateral entre os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e da Rússia, Sergei Lavrov, numa altura em que todos falam em apaziguamento da tensão dos últimos meses, mas sem grande resultado prático. Katarzyna Zisk é professora no Instituto Norueguês para Estudos de Defesa. E tradicionalmente essa região é disputada, tá? Há muito tempo essa região é disputada, já que a Rússia entregou de bandeja o próprio Alasca, né, para os Estados Unidos. E agora a China foi lá e... Eu estou falando de estratégia comercial, de parceria comercial. Então a China ganhou a batalha pelo Alasca. Foi a primeira batalha que a China venceu do John Bidê, já de cara, né? Porque o John Bidê, infelizmente, é uma figura muito fraca. Então essa fala do Vladimir Putin está objetivamente apontando o dedo para os Estados Unidos e seus pares comerciais, tá? Seus parceiros comerciais
que estão ligados à dominação de rotas comerciais importantes. O domínio do Ártico é algo fundamental para a Rússia, tá? Para a Rússia e também para a China, mas a Rússia não vai perder isso. Embora os Estados Unidos, usando a OTAN, vá fazer pressão, vá fazer exercício militar, seja lá o que for, como tem feito, mas a Rússia não vai abrir mão, e o Putin está dando esse recado. Ele está falando de arrancar os dentes, não permitir que eles se apoderem de algo tão geoestratégico e com potencial econômico tão grande. E essa declaração veio junto essa outra informação que eu vou colocar para você aqui. O ministro das Relações Exteriores da Rússia teve um encontro com o Conselho do Ártico, né? No caso aí o ministro da Islândia, dando para ele esse martelo, como você pode ver aí, que é um martelo simbólico daquele que tem a gerência do Ártico, tá? Do Conselho do Ártico. E a fala do Vladimir Putin, então, veio logo depois dessa reunião aqui tá vendo esse jornal aqui, ó, que eu estou printando para você agora? Retorne a forma para o Conselho do Ártico quando a Rússia assumir a liderança. Aqui é o seguinte, nós estamos vendo a declaração do Putin alinhado aqui a autoridade do Ártico sendo dada para o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e também depois da fala do Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo que o Ártico é uma posição geoestratégica importante que os Estados Unidos não vão abrir mão. Vou colocar de novo a fala do Blinken. Ó. O Ártico é uma região de competição estratégica que chamou a atenção do mundo. Isso é a declaração do Blinken em 20 de maio. E aí logo em seguida veio essa declaração para rebater a declaração do Antony Blinken, dizendo, vocês não vão botar a pata aqui não. Ó, pessoal, é o seguinte, antes da gente prosseguir, eu vou pedir a você carinhosamente para deixar o seu like, se inscrever, tocar o sininho, é muito importante, eu paro 2 segundos e você me ajuda a posicionar o vídeo e ranquear também o canal. Eu conto com a sua ajuda mesmo, não é com o robozinho dessa plataforma aqui não. 2 segundos, vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço, seu joia, e você se inscrever foi muito importante. Esse é aquele famoso jogo das palavras. Essa é aquela famosa pressão, usando a mídia interna, né? Para poder disparar para a mídia internacional e dar os seus recados, que não significa de jeito algum que a Rússia vai entrar agora em guerra com o Biden, com os Estados Unidos, pelo Ártico. Não, isso não vai acontecer agora, pela minha leitura. Mas eles estão firmando posições. Lembra que eu falei para você, logo que entra um jogador novo nesse tabuleiro, né, nesse tabuleiro da geopolítica mundial, as demonstrações de forças tendem a acontecer. O Oriente Médio é um exemplo disso. Muitos outros jogadores desse tabuleiro ficam fazendo demonstrações de forças e alimentam-se da famigerada indústria da guerra, né? Porque a visão também desse que fica vendendo armamento, etc., são os senhores da guerra, das armas, que eu sempre mostro para vocês aqui. Mas o que nós estamos vendo aqui é o Putin reafirmar a posição. Isso não é novo, essa situação não é nova. Tá? Essa situação não é nova. Com o Donald também tinha algumas coisas assim, só que o modo de se operacionalizar a coisa era um pouquinho diferente. Síntese geral, a declaração do Putin é demonstração de força. Pelo quê? Rota comercial importante, principalmente é uma rota geoestratégica que a Rússia não vai abrir mão e ela está alinhada com a China nesse propósito. Lembrando que a China também tem interesse por causa do seu projeto expansionista aí de poder. Cutucada dos Estados Unidos é percebendo que eles basicamente perderam nesse jogo. Depende muito da pressão dos outros países que são alinhados ali da OTAN para fazer mais pressão ainda sobre a China e sobre a Rússia, mas eu acho difícil reverter esse jogo no Ártico. Pessoal, é o seguinte, espero que você tenha gostado desse vídeo e essa informação seja importante para você entender o jogo na geopolítica. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.